Olá, aqui é o professor Edgar. Em EAD, Teoria e Prática em Laboratórios Virtuais, nesta videoaula eu vou falar sobre circuito de filtro com capacitor para utilização em retificador de meia onda e onda completa. Eu vou abordar estes tópicos, fazer uma montagem e uma simulação no Multisim para a interpretação e análise de valores medidos e cálculos. Vamos iniciar com retificador de meia onda. Este capacitor é o que vai desempenhar o papel de filtro. Ele vai estar em paralelo com a carga. Eu vou fazer uma simulação sem o capacitor e depois com o capacitor para nós interpretarmos medidas. Liguei o simulador, vou abrir o meu voltímetro e na carga eu tenho algo em torno de 24 volts. Esse valor na carga é o valor médio retificado. Nós já vimos em videoaula anterior como que ele é calculado. Então, tem aqui a tensão a ser retificada, multiplica por 1,41, subtrai de VD, VD para efeito de cálculo, algo em torno de 0,7 volts, e aqui temos então VP, valor de pico. E esse valor de pico é multiplicado por 0,318. Na carga, nós temos essa forma de onda. Eu vou mostrar aqui para vocês com detalhes. O que nós já estamos vendo na carga? Nós estamos vendo na carga este segmento azul. Este segmento vermelho é a tensão de entrada que está sendo retificada. E o que nós podemos observar é que somente os semiciclos positivos estão presentes na carga. Isto aqui é uma tensão contínua pulsante. Essa tensão contínua pulsante, como ela está apresentada, não se presta para alimentar a grande maioria de circuitos eletrônicos, salvo raríssimas exceções. Vamos ver então o desempenho desse capacitor de filtro. Eu vou fazer então a simulação com a inserção desse capacitor de filtro no retificador. Vamos prestar atenção num detalhe importante. Esta tensão deve subir em função do capacitor de filtro. E aqui, essa tensão pulsante que nós vimos deve ficar muito próxima de uma tensão contínua pura do tipo fornecida por uma bateria ou pilha. Essa é a função desse capacitor. Liguei aqui o capacitor, observe que praticamente triplicou a tensão na carga. Então, o valor médio retificado na carga praticamente triplicou em relação à simulação sem o filtro. E olha o que nós temos aqui na carga, observando a forma de onda de tensão. Essa tensão aqui é a que está presente na carga e que é uma tensão contínua que está se aproximando da contínua ideal, ou seja, aquela contínua pura. Tudo isso vai depender da capacitância do capacitor. Aqui eu coloquei apenas 100 microfarads. Eu vou colocar aqui 1000 microfarads só para vocês observarem e depois eu vou voltar aos 100 microfarads que eu quero fazer uma análise junto com vocês do que significam esses valores aqui. Como interpretar essa tensão. É só acrescentar mais um zero aqui.
Vou dar um OK. Observe o que vai acontecer aqui. Eu vou ter uma tensão contínua muito mais plana. Essa linha aqui vai estar muito mais reta. E aqui, essa tensão aqui tende a subir também. Olha o que acontece aqui. Ó. Então, quanto maior for o valor do capacitor de filtro, mais próximo da corrente contínua pura vai estar a saída do meu retificador. Vamos voltar aqui para o 100 e vamos fazer a interpretação dessa tensão aqui. Vamos fazer essa interpretação aqui. O capacitor carrega-se no valor de pico da tensão. Na ausência do semiciclo, veja bem, é um retificador de meia onda, ele começa a se descarregar através da carga. Quando encontra o próximo semiciclo, volta ao processo de carga. Se nós compararmos aqui a distância entre esses dois semiciclos aqui, nós temos então um período que corresponde exatamente à frequência da tensão de entrada, que é exatamente 16,666 milissegundos. Então, esse processo aqui, carga e descarga do capacitor, é que nos dá essa variação de tensão. Veja bem que essa forma de onda aqui é muito próxima de uma dente de serra. E essa variação depende, então, de uma constante de tempo RC. Capacitor e carga. Alterando qualquer um dos valores, eu altero essa constante de tempo e, consequentemente, vou alterar também esta tensão, o formato desta tensão. Bom, vamos ver o que significa este valor e este valor. E aqui nós vamos aplicar algumas fórmulas bem simples para se chegar a cálculos. Veja bem, então nós temos aqui valor retificado máximo, onde ocorre a carga do capacitor, ele se descarrega e aqui nós temos valor retificado mínimo. A importância, então, de nós conhecermos valor retificado máximo e valor retificado mínimo é que a diferença desses dois nós chamamos de tensão de Ripple. Quanto mais próximos esses dois valores estiverem, mais pura vai ser a tensão contínua obtida na saída da minha fonte. Essa linha verde representa o valor médio retificado na carga. Se nós observarmos, eu tenho aqui uma linha verde que representa o valor médio retificado na carga. Acima dessa linha eu tenho uma área e abaixo dessa linha tenho outra área que divide essa onda dente de serra. Essas áreas aqui são praticamente simétricas, são praticamente iguais. Então, com muita precisão, nós podemos fazer a divisão por 2. E aí facilitam os cálculos. É o que normalmente os projetistas se valem. Então vamos lá. ER, então, já sabemos. V retificado máximo menos V retificado mínimo. Como calcular o valor médio retificado na carga? Valor máximo retificado mais valor mínimo retificado dividido por 2. Ou então, valor máximo retificado menos ER sobre 2. Ainda podemos utilizar valor mínimo retificado mais ER sobre 2. Qualquer uma dessas fórmulas chegará ao mesmo resultado. E lembrar que valor retificado máximo, também conhecido como VP, é igual a VRMS vezes 1,41 menos VD. Frequência de Ripple
para meia onda, 60 Hz. Nós vamos ver a grande importância de se conhecer essa frequência para as tensões que serão retificadas. Aqui está um exercício proposto. Calcular o capacitor de filtro para um retificador de meia onda para os parâmetros. Carga 470 ohms. Nesse meu projeto, a tensão de Ripple não poderá exceder 2,5 volts. E eu vou retificar uma tensão de 55 volts, 60 Hz. Primeiro passo aqui, então, calcular o valor retificado máximo na carga. Já vimos como se faz isso. Valor RMS vezes 1,41 menos VD, 76,85 volts. Próximo passo, valor retificado médio na carga. Eu estou impondo aqui no meu projeto 2,5 volts como tensão de Ripple máxima. Eu vou dividir por 2 e vou subtrair deste valor. Temos aqui, então, menos 1,25 volts. Fórmula é essa aqui. Tensão na carga, 75,6 volts. Esse valor é o valor retificado médio na carga. E o terceiro passo, calcular a corrente consumida pela carga. É só pegar este valor aqui e dividir pela carga. Temos a corrente de 160,851 mA. E aqui, calcular o valor do capacitor. Para cálculo do capacitor, eu posso utilizar qualquer uma dessas fórmulas. I, corrente na carga. T, período da frequência de Ripple. F, frequência da tensão de Ripple. ER, tensão de Ripple. C, capacitância em farads. Corrente na carga, período. Eu estou retificando uma tensão de 60 Hz. A frequência dela é 60 Hz. Logo, como trata-se de meia onda, então a frequência de Ripple é 60 Hz. Se a frequência de Ripple é 60 Hz, então eu posso optar ou por esta fórmula ou por esta. Se eu optar por esta, como está aqui, eu vou multiplicar a corrente na carga por 16,666 milissegundos e vou dividir pela tensão de Ripple proposta aqui no projeto, 2,5 volts. Veja bem, período é o inverso da frequência. Se eu utilizar o inverso da frequência, então eu vou ter aqui 1 sobre F. Então, eu posso também utilizar esta fórmula aqui. E aqui eu vou multiplicar 60 por 2,5. O resultado será exatamente a mesma coisa. E aqui é uma opção. Se eu tiver um projeto já com todos os valores definidos, eu posso calcular a tensão de Ripple. Veja bem que eu simplesmente fiz a troca aqui, né? Troca de posição. Isso aqui é um assunto mais para informação. O nosso foco no momento é calcular o valor da capacitância do capacitor. Temos aqui então o cálculo, 1072,3 microfarads. E vamos então para fazer a simulação. Aqui está o circuito. Capacitor calculado, 1072,3 microfarads. Ligando o simulador, podemos então verificar o valor da tensão medida na carga. Valor retificado médio. E vamos ver a tensão de Ripple na carga. Bem próximo de uma linha reta. Vamos dar uma conferida na tensão que foi calculada. Valor calculado, 75,6 volts. Perfeito. E agora vamos fazer uma medida nessa tensão de Ripple. Ela não deve ser
superior a 2,5 volts. Muito bem, como é que eu vou fazer essa medida? Essa tensão aqui é a tensão de entrada. Eu não preciso dela para fazer essa medida, então eu vou desligar este canal. Existe aqui um componente contínuo, uma componente contínua entre esse eixo X, que representa o zero, e a tensão de Ripple. Então, como que eu vou fazer? Se eu alterar a sensibilidade para fazer uma leitura mais adequada desse valor, esse valor aqui vai subir, essa linha aqui vai subir e vai sair fora da visão do osciloscópio. Eu só vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 20 volts. Ó. Eu precisaria, então, recalibrar aqui o posicionamento Y. Ó. Nem sempre isso aqui é prático, porque dá muito trabalho. Então, vamos voltar aqui aos 50 volts. A forma mais fácil de se fazer isso, a mais correta, é essa aqui. Ó. AC. Eliminei o componente da leitura. Veja bem, só da leitura. E agora aqui eu posso mexer na sensibilidade de tal forma a conseguir uma forma de onda que me permita uma leitura correta. Uma leitura confortável e correta. Eu coloquei aqui 1 volt por divisão. Agora eu posso medir tranquilamente. – 2,237 volts, aproximadamente 2,2 volts. No projeto tinha sido proposto uma tensão máxima de 2,5 volts. Perfeito, sem problema nenhum. Tem um detalhe que eu preciso agora comentar com vocês. Eu adotei aqui o valor calculado do capacitor, aquele que nós fizemos no projeto. O que ocorre? Para chegar a esse valor aqui, às vezes eu tenho que me valer de associações. Não é recomendável por conta que eu tenho que administrar espaço, né? Então, de repente, para fazer uma associação, eu preciso de vários capacitores, o que não é recomendável. O que se adota na prática? Esse valor aqui não é um valor comercial. Você não vai encontrar um capacitor com esse valor no comércio. Então, por isso que eu estava comentando com vocês a respeito de associação. A associação vai dar mais trabalho para você desenvolver o projeto. Então, o que se adota na prática é o seguinte. Existem valores padrão, que nós chamamos de valores comerciais, e vamos adotar um valor comercial imediatamente superior a esse valor calculado. Então, o próximo valor que eu vou encontrar no comércio é 1.200 microfarads. Posso colocar aqui tranquilamente, é o recomendável, porque esse valor eu não encontro no comércio. Então, eu vou fazer aqui uma pequena alteração. Vou colocar 1.200. Vamos fazer uma simulação e vocês vão verificar o seguinte. Praticamente não vai haver alteração nenhuma. Muito pelo contrário, eu devo ter uma pequena diminuição do valor da tensão de Ripple, o que é muito bom. Vamos lá. Ok? Essa tensão aumentou levemente. Um aumento insignificante. E vamos ver agora essa tensão de Ripple. Nós tínhamos medido 2,2 volts aproximadamente. Vamos dar uma olhada. Vocês vão observar que ela deve ter diminuído. – 2,009 volts. Então, é dessa forma que nós interpretamos o nosso projeto. Capacitor, valor comercial, nossa carga. Lembrando que essa tensão de Ripple depende da constante de tempo RC. Então, se eu alterar o valor da carga ou alterar o valor da capacitância, eu altero consequentemente a amplitude da tensão de Ripple em relação ao valor retificado máximo e valor retificado mínimo.
Eu vou passar para vocês agora uma análise de um retificador de onda completa. Temos aqui um retificador de onda completa com ponto de neutro. Tensão do secundário 1, tensão do secundário 2, algo em torno de 55 volts, defasadas entre si 180 graus, que é o que caracteriza o funcionamento de um retificador de onda completa com ponto de neutro. Eu vou ligar o simulador sem o capacitor de filtro e vamos observar tensão na carga, o valor médio retificado na carga em torno de 49 volts, por aí. Como é que é feito esse cálculo? Exatamente da mesma forma que foi feito em retificador de meia onda. Valor de pico multiplicado por 0,318 no retificador de meia onda. E aqui no retificador de onda completa, eu vou utilizar valor de pico multiplicado por 0,637. Vamos observar no osciloscópio forma de onda. Veja bem, segmento vermelho, secundário 1, segmento verde, secundário 2. Então, no retificador de meia onda, nós não tínhamos esse semiciclo. No retificador de onda completa, nós temos, então, a presença desse semiciclo, graças à inversão 180 graus dessas duas tensões. Muito bem. Então, temos aqui uma corrente ou tensão contínua pulsante. Eu vou agora fazer uma análise com o capacitor de filtro. O comportamento é exatamente o mesmo em relação ao retificador de meia onda. O processo de cálculo não muda nada, a não ser o cálculo do capacitor de filtro que eu vou mostrar para vocês. Vamos observar aqui que essa tensão vai subir, próxima ao valor máximo retificado, ou tensão de pico. E aqui, tensão de Ripple. A análise dessa tensão de Ripple é exatamente a mesma que nós fizemos para retificador de meia onda. Qual é a diferença que existe entre uma e outra? Carga do capacitor, descarga do capacitor, carga do capacitor e descarga do capacitor, obedecendo a constante de tempo RC. No retificador de meia onda, eu não tinha este semiciclo presente. Então, o que acontecia? O capacitor ia se descarregando até encontrar o próximo semiciclo. E aqui, como tem um semiciclo intermediário, então ele vai se carregar antes do tempo em relação à meia onda. Por isso, então, que esse tempo aqui, esse período, é metade. É metade do tempo em relação, ou metade do período em relação à meia onda. Em meia onda nós tínhamos daqui até aqui 16,666 milissegundos e aqui nós temos 8,33 milissegundos. Eis aqui então a diferença. Eu vou colocar agora um exercício, exatamente o que nós fizemos com relação à meia onda, só que dessa vez eu vou utilizar onda completa. E nós vamos ver que o procedimento de cálculo não muda absolutamente nada, a não ser o cálculo da capacitância em relação a esse período aqui. Temos aqui então, veja bem, os parâmetros são exatamente os mesmos
do retificador de meia onda, só que agora é retificador de onda completa. Nada muda em relação aos cálculos, só muda aqui o período por conta de ser um retificador de onda completa. Se nós fizermos uma comparação entre o valor anterior e o valor atual, ou seja, meia onda com onda completa, este valor de capacitor caiu pela metade. Aqui está. Meia onda e onda completa. Vamos fazer então a simulação. Tensão da carga. E aqui, tensão de Ripple. O procedimento para medida de tensão de Ripple é exatamente a mesma coisa em relação ao que fizemos em meia onda. Temos aqui então a tensão de Ripple. Então eu eliminei o componente DC e vou agora ajustar sensibilidade vertical. Vou colocar aqui 1 volt. Vamos ter algo em torno de 2 volts como tensão de Ripple. 2,023 volts. Observe então que eu mantive os dados do meu projeto anterior com relação à meia onda, simplesmente alterando o valor do capacitor calculado pela metade. Mesma performance. Aqui está uma visão geral do projeto retificador de onda completa com ponto de neutro que acabamos de simular. Primeiro projeto, retificador de meia onda. E o projeto que acabamos de simular, retificador de onda completa com ponto de neutro. Observem a relação que existe entre os capacitores calculados para as duas configurações. A relação é exatamente a metade. Eu aconselho vocês a fazerem modificações de valores, refazer cálculos, simulações para fixação de conceitos. E ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Bye!